Olá, boa tarde. Nós estamos aguardando o Alberto entrar aqui com a gente, mandando a conexão para o Alberto entrar aqui. Fala, meu querido amigo Alberto. Rogério, Tudo bem? Você me escuta bem? te escuto bem. Muito bom. Nós estamos agora recebendo aqui a entrada dos nossos amigos. Eu estou vendo vários amigos nossos queridos em comum entrando aí. Sejam super bem-vindos. Nós vamos conversar com o sex symbol do varejo aqui no Brasil. O cara que é uma É, autoridade. O cara é uma autoridade nesse assunto. É um amigo querido e um especialista dos mais renomados aqui no país. É difícil eu estar em alguma empresa do varejo que não conheça o Alberto Serrentino, fundador da Varese Retail. Alberto, vamos começar. Para começar, ao invés de eu te apresentar, dá uma boa tarde para a turma que vai nos acompanhar e se apresenta. Vai ser muito bom te ouvir. E aí eu tenho uma primeira pergunta para te fazer. ok. Bom, então, obrigado pelo convite. Bater papo com você é sempre um prazer, né? Fazer isso em público também. Virtualmente nunca fizemos, mas vai ser uma experiência divertida. Então, boa tarde a todos. Obrigado aí pelo prestígio, por participarem, por prestigiarem essa nossa conversa. Eu espero que ajude um pouco nesse momento tão angustiante e difícil que as pessoas e profissionais estão vivenciando no seu dia a dia. Meu nome é Alberto Serrentino, eu sou fundador da Varese Retail, uma boutique de estratégia de varejo. Tenho mais de 30 anos ligado ao mundo do varejo, mais de 20 atuando em consultoria estratégica para empresas de varejo. Tenho também uma atividade intensa em desenvolver, promover, organizar programas internacionais para levar líderes de varejo pelo mundo para se inspirarem, buscar inovação. Sou conselheiro de algumas empresas e nesse período aí tão desafiador, tenho tentado ajudar um pouco amigos, empresas, líderes a navegarem nesse mar de incerteza e instabilidade que sempre desafia as pessoas a um crescimento, né, Rogério? Então, acho que a gente tem que tirar o lado bom de tudo isso e o aprendizado que vai ser grande. Alberto, eu comecei muito mal aqui. Teve gente que já me xingou por ter pedido para você se apresentar, dizendo que dispensa qualquer apresentação. Quem falou que o Ah, Alberto que é tinha que se isso. apresentar? Tudo bem. Você é muito famoso também, deve ter um monte de amigos seus que não são amigos meus, então é bom que a gente Eu amplia o peço círculo de amizades. desculpas. Olha lá, Alberto Monstro. Eu peço desculpas para essa redundância de fazer o Alberto se apresentar. Alberto, tem uma primeira pergunta para te fazer e que tem me preocupado demais, que tem a ver com a negação da realidade. O risco que a gente corre de negar a realidade nua e crua. Apesar de que essa crise ela é tão estratosférica, eu tenho conversado com pessoas que receiam que seus líderes e seus times em suas organizações não estejam enfrentando a realidade no e cru. Eu quero compartilhar com você uma primeira história e devolver a pergunta para você do que é que você tem testemunhado nos contatos que você tem feito com os líderes, sobretudo do varejo e do atacado, do atacarejo, se há algum nível nesse momento de negação da realidade ou não. A primeira história que eu queria compartilhar com você é uma que eu li no livro do Richard Tedlow, O Miopia Corporativa. Ele começa contando que a negação da realidade é tão grande que a Sears, quando era ainda a Sears, ela foi capaz de construir a maior torre de Chicago e de lá do alto ela não foi capaz de olhar e compreender o surgimento de um novo entrante chamado Walmart, né? Bom, o final da história é bem conhecido ali, né? Alberto, nós estamos correndo risco diante de uma coisa tão calamitosa assim, ainda ter líderes e empresas nesse setor que você tão conhece negando a realidade? Bom, eu acho que essa história da Sears e do Walmart é uma anedota já célebre, né? E é verdade, às vezes as pessoas se encastelam nas suas verdades e não conseguem enxergar o óbvio, né? Eu acho que por sorte cada vez menos, viu, Rogério? Esse ciclo de primeiro descrença, depois negação, depois a tentativa de achar que dá para lidar com isso de uma maneira parcial,
passou pelo mundo inteiro. Né? Então, para nossa sorte, o aprendizado doloroso que os países que já passaram, estão algumas semanas à nossa frente, passaram e estão passando, acho que está se sensibilizando de maneira generalizada, que apesar de nós não estarmos ainda num cenário de emergência perceptível, né? Você não tem aquele quadro no qual você começa a ficar sabendo de amigos conhecidos, gente famosa, numa escalada brutal que gera aquele sentimento de medo disseminado. Ainda há um pouco de percepção de que talvez não seja tão grave assim, talvez dê para lidar de um jeito mais tranquilo, talvez seja rápido, talvez seja simples, talvez a saída disso seja muito mais rápido do que a gente imagina. E não vai ser nada disso, mas eu acho que os líderes cada vez mais têm essa visão crítica. Acho que é um razoável consenso hoje nos formadores de opinião do Brasil, em todos os níveis, de que não há remédio melhor nesse momento do que um isolamento de muito engajamento coletivo para fazer isso ser o mais curto possível. Qualquer tentativa de fazer isso menos radical, mais flexível, mais light, vai nos levar a um preço muito maior lá na frente. Então, eu acho que ninguém fica satisfeito e feliz em parar o país, em parar as empresas, em sacrificar a economia e as pessoas do jeito que nós estamos sendo obrigados a sacrificar. Mas a experiência da Ásia e da Europa e a má experiência, inclusive, dos Estados Unidos estão mostrando que não tem alternativa, não tem outro caminho, né? E eu sinto, inclusive, posturas muito firmes de diversos líderes de empresas de varejo, que no cenário, por exemplo, da semana passada, no qual alguns governos e prefeituras chegaram a aventar uma flexibilização ou um pedido e quase com obrigação à reabertura do comércio, foram muito categóricos, quer dizer, independentemente do que vier, nós não abriremos, porque é a coisa certa a fazer nesse momento. Como é que você avalia agora, esse momento presente? Como é que o varejo brasileiro está lidando com essa crise agora, na sua visão mais crítica? Bom, acho que primeiro nós temos que fatiar o varejo, né? Porque ele não está sendo impactado todo da mesma maneira. Então, nós temos o principal segmento de varejo, que é o varejo alimentar, vive um cenário completamente diferente, um desafio completamente diferente do varejo não alimentar. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o varejo alimentar, vamos começar pelos que estão sendo impactados não só negativamente, mas também positivamente. O desafio deles qual é hoje? É manter integridade operacional, administrar o pico de demanda, administrar os surtos de pânico que levam as pessoas a compras irracionais e desestruturam as operações e o modelo de abastecimento, e zelar pela segurança de colaboradores e clientes. Então, as empresas de varejo alimentar estão tendo aumentos médios de venda nessas últimas semanas que oscilam de 20%, 30% até 100% nas lojas, e no online essa demanda não está sendo corretamente mensurada, porque fala-se em 2 a 3 vezes o aumento, seja 200%, 300%, em alguns casos até 400%, mas como ninguém está conseguindo atender o pico de demanda, ninguém sabe quanto seria de fato a demanda hoje pelo online se as empresas tivessem condições de entregar tudo que está entrando. Então, esse é um varejo que tem uma agenda hoje muito, muito diferente dos outros. O varejo farma também tem uma situação completamente distinta, porque nesse momento, claro, algumas categorias já estão dando sinais de declínio, como, por exemplo, o cuidado pessoal, a maquiagem cosmético, que tem um peso relativamente importante para a farmácia, mas, na média, as farmácias se mantêm, tem, inclusive, hoje um papel social importante, porque o desafio delas hoje qual é? O mesmo do supermercado, a manutenção da integridade operacional, zelar pela segurança dos colaboradores e clientes. Existe uma questão muito séria, porque se essas empresas não cuidarem muito bem dos protocolos de segurança, que têm que ser completamente modificados, né, para essa situação de emergência, elas começam a ter perda de funcionários e você começa a colocar em risco a própria capacidade de manter o serviço e a operação rodando para o cliente. E a outra questão deles é que eles estão se engajando em alguns papéis importantes para ajudar o momento de emergência. Então, quando, por exemplo, as redes de farmácia se tornaram pontos de vacinação em campanhas do governo, elas passam a ter que exercer uma operação que não está na rotina dessas lojas. Isso muda o fluxo, muda atendimento no ambiente no qual você tem que proteger as pessoas. O outro varejo, o resto do varejo,
Podemos fazer algumas distinções setoriais? Podemos. Existem segmentos que não estão no zero. Então, vamos pegar todo o varejo... Aqui, Alberto, fizeram perguntas específicas sobre o varejo de ótica e o varejo de moda. Isso. Então, vamos pegar alguns grandes segmentos de varejo não alimentar e não farma. Isso ainda houve, no mês passado, ainda houve alguns segmentos com uma inércia razoável. Então, por exemplo, materiais de construção não parou de imediato. Porque você tinha ainda tem demanda, né? Inclusive, provavelmente, esse é um segmento que vai ter que ter algum tipo de flexibilidade para operar, mesmo que não mantenha as lojas abertas, mas vai ter que poder atender demanda, porque as pessoas ficando em casa e usando muito mais a casa vão desgastar muito mais a casa. Você vai ter eventos de manutenção inevitáveis, né? Não só emergências, mas também a própria manutenção pelo desgaste da casa. Então, material de construção vai ter que continuar, de alguma maneira, abastecendo e fornecendo produtos para os seus clientes, tanto clientes executores e profissionais, como o consumidor final. Ótica é um outro bom exemplo de setor que diminui radicalmente a demanda, mas não vai a zero, porque as pessoas continuam precisando. Quem é usuário de lente de contato vai ter que continuar repondo lente de contato. Quem tem o óculos e está em casa, inclusive usando muito mais a vista para ler, para estudar, para assistir televisão, para se entreter, não pode ficar sem óculos. Se o óculos quebrar, vai ter que repor o óculos. E aí entra, inclusive, uma logística muito complexa, que é como é que você vai trabalhar com receituário no momento em que as pessoas nem todas têm acesso a um oftalmologista para fazer consulta, para ter uma receita, para seguir o protocolo normal, rotineiro disso, né? O varejo de moda, ele entra no grupo dos segmentos de consumo discricionário. Existe o consumo de produtos básicos e essenciais? Claro que existe, né? Mas num momento como esse, ele é marginal. As pessoas não têm uma falta brutal de produtos de vestuário para ficar em casa e para viver em casa durante um período. A moda, ela é motivada por impulso, ela é motivada por socialização, ela é motivada por pessoas encontrando outras pessoas e afirmando sua personalidade, seu status, sua posição, o seu dress code profissional. Então, ok, as pessoas hoje... É engraçado que as empresas começam a buscar alternativas, né? Então, eu tenho recebido de empresas internacionais já muita comunicação dirigida a ofertas de produtos e looks de moda para você fazer home office. Então, o que você veste para isso que nós estamos fazendo aqui, né? O que você veste para videoconferências que todo mundo está fazendo o dia inteiro? O que você veste para fazer reuniões à distância com seu time, sendo que você está em casa, mas está trabalhando? Mas tudo isso é marginal em relação ao que é o consumo. Essa é uma categoria que vai sofrer muito durante o isolamento, junto com, por exemplo, cosméticos... Linha branca e linha marrom. Linha branca e linha marrom, ele num primeiro momento teve um pico, né, no mês de março. Por quê? Porque no isolamento repentino, muita gente precisou equipar a casa ou para trabalhar, então você precisa de um computador novo, você precisa de mais um computador, porque você vai ter a família toda conectada ao mesmo tempo. Então teve demanda por informática, teve demanda por produto de comunicação, por telefonia, teve demanda por alguma coisa de linha branca e marrom, porque você tem muita gente que fica muito pouco tempo em casa e de repente começa a se ver na situação de ter que passar talvez 1, 2 meses em casa, precisa equipar a casa. Então, às vezes precisa comprar um eletrodoméstico novo ou uma televisão, um game, porque vai passar mais tempo em casa, precisa se entreter. Mas tudo isso também é um tiro curto. Isso dificilmente vai sustentar um nível de demanda alta, né, nas próximas semanas. Ela aconteceu e a tendência é ela ir caindo. Então, nós vamos ter provavelmente um varejo a curto prazo, enquanto estivermos em isolamento radical, vamos falar assim, né? Em cenários que podem variar de o mês de abril e, eventualmente, além do mês de abril, né? Não sabemos direito. Alimentar e farma continua muito bem. O alimentar em supermercados crescendo muito, porque não é só porque as pessoas estão estocando alimentos, porque isso já passou. Essa fase do pânico e da superestocagem passou. Mas, no Brasil, cerca de 40% do consumo de alimentos é feito fora de casa, no food service. Essa demanda vai a quase zero. Existe alguma coisa de delivery? Existe. Existe alguma coisa ainda que está se mantendo, inclusive com os apps de entrega? Sim. Mas boa parte do consumo de alimentos fora do lar migrou para dentro do lar e todo esse consumo vai para o supermercado. Então, o supermercado vai continuar muito bem
e muito melhor do que antes durante o isolamento. Farmácias também, porque as pessoas estão se cuidando mais, estão fazendo prevenção, estão aumentando o consumo de tudo aquilo que pode ser um fortalecimento do sistema imunológico para combater o vírus. Fora isso, você vai ter alguma demanda ainda persistente em categorias como material de construção, farmácia, o próprio food service nas entregas, né, no delivery e naquilo que as pessoas estão consumindo. E as outras categorias vão ter uma demanda marginal, que basicamente está sendo atendida pelos canais digitais, por algumas operações que foram montadas pelo varejo, transformando suas lojas em mini hubs de distribuição para a última milha, fazendo as chamadas dark stores, né? Ou seja, loja fechada, operando para dentro, integrado ou não a esses apps de entrega. Alguns têm suas próprias estruturas de distribuição, outros não têm, e usando loja para fazer operação de atendimento online. Mas isso vai ser uma fração daquilo que essas redes e lojas faturam normalmente. Então, é uma agenda, de fato, de sobrevivência muito desafiadora. Ô, Alberto, nós conversando todos os dias com as pessoas, bom, o primeiro semestre saiu do mapa. Né? O primeiro semestre foi derrubado do calendário. Mas a maioria dos nossos interlocutores, embora ninguém possa aqui fazer mandracaria, mesmo um especialista como você não pode, trabalha com o segundo semestre como um segundo semestre em que a gente volta à vida, né? Quem sabe final de maio ou junho, mas segundo semestre, julho, agosto, nós vamos voltar à vida quase que normal. Eu sei que o varejo é bastante distinto. Você acabou de passear por todo o varejo brasileiro nas suas diferentes perspectivas e condições. Mas o que você pode trazer para nós? Porque aqui tem gente que está participando conosco, quase que representando todos os setores do varejo. E muitas das perguntas que eles colocam aqui será que no segundo semestre volta o consumo? Eu acredito que isso depende muito do tipo de resgate econômico que o governo consiga fazer para manter classe B, C, D com alguma liquidez para se manter em consumo. Mas eu queria ouvir você, que certamente tem uma condição melhor de falar do que todos nós. Tá, então vamos lá. Eu estou vendo aqui que algumas pessoas estão pedindo para eu falar sobre a volta do consumo de moda, né? Então eu vou aproveitar a sua pergunta, vou falar do geral e depois eu endereço especificamente essa sobre moda. Joia. Que o pessoal está perguntando aqui. Então, bom, primeiro, acho que o grande desafio hoje, para qualquer líder que está à frente de um negócio de varejo, é a construção dos cenários de como nós vamos sair disso. A gente sabe como nós estamos entrando nisso, que é da maneira mais dolorosa possível, né? Para tudo, trava tudo, fecha tudo, e isso tem um impacto brutal no imediato. Ninguém sabe por quanto tempo isso tem que persistir, mas existe um razoável horizonte de janelas que pode significar... Eu não acredito na janela do pós-Páscoa, sinceramente, acho que seria muito prematuro e arriscado. Eu prefiro pensar em cenários que vão do final de abril ao final de maio. Por que isso? Porque se fosse para o final de abril, nós estaríamos indo para uma janela de isolamento muito parecida com a que a China aplicou em Wuhan, com medidas muito mais drásticas do que a nossa, porém tomadas com um atraso maior em relação à nossa. Então, considerando que o Brasil está ainda num período quente, tem um território na sua metade muito quente, nós provavelmente conseguiríamos, acho que é um razoável cenário imaginar fim de abril, um cenário pior seria fim de maio, que nos aproximaria mais daquilo que está se projetando como o tempo de isolamento na Europa, que está numa situação muito pior do que... estava numa situação muito pior do que a nossa no momento em que nós estamos hoje. Então, esse é um cenário que dá para a empresa montar. Olha, quanto tempo eu vou ficar nessa situação de lockdown e quanto minha venda cai nessa situação de lockdown. O difícil não é projetar esse primeiro momento de um mês e meio, 2 meses. O difícil é projetar o que vem depois. Por quê? Porque nós não vamos sair do lockdown para a vida normal. Então, talvez voltando à primeira provocação que você me fez, quando a gente abriu a conversa, você falou, será que ainda tem o exercício da negação em posições de liderança hoje no Brasil? E eu acho que se tem é marginal, mas existe ainda, aí sim,
uma parcela considerável de líderes que estão à frente de negócios, que estão projetando uma curva para o Covid, que é depois do lockdown, a gente volta para a vida normal. As pessoas saem para a rua, consomem, se encontram, se divertem, reativam o varejo, reativam as empresas e a gente volta a funcionar. E não vai ser assim. E o mundo está mostrando que não vai ser assim, a própria China está mostrando que não vai ser assim. Então, o que vai acontecer na saída do lockdown? Provavelmente ela vai ter que ser gradual, provavelmente ela vai ter que ser seletiva e provavelmente ela vai ter que ser monitorada. Então, vai haver um primeiro momento de flexibilização, não será para todos, e essa flexibilização vai reativar parte da demanda, porque as empresas vão reabrir, algumas atividades econômicas vão voltar, você vai voltar a ter renda circulando, você vai voltar a ter um consumo de coisas que estão completamente paralisadas, e isso, obviamente, tira a economia dessa situação crônica de paralisia. Mas não volta imediatamente para onde nós estávamos. Então, isso vai impactar as categorias em magnitudes muito diferentes. Entrando agora na moda, que era a pergunta que estavam fazendo. A moda é uma que provavelmente volta, mas volta bem abaixo daquilo que seria o cenário normal no período do ano em que nós voltaremos, seja maio, seja junho. Por quê? Porque as pessoas vão voltar, né, ainda cautelosas, a vida social vai voltar, mas ela vai voltar com restrições, as empresas vão reabrir, mas não vão reabrir, né, tolerando muita aglomeração simultânea, então provavelmente vão ter alguns cuidados e alguns protocolos de segurança que vão restringir um pouco a movimentação das pessoas. O lazer, entretenimento e vida noturna vai voltar gradualmente também com várias restrições. As pessoas não vão sair na primeira semana e já saindo, enchendo o restaurante, enchendo bares, indo para baladas e os eventos voltando e aglomerações voltando. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado, porque na projeção da venda, então vamos falar especificamente de moda, depois podemos falar das outras categorias, mas é muito razoável imaginar que uma empresa de moda volte do lockdown vendendo talvez algo entre, dependendo de como for a volta do ponto de vista regulatório, você pode voltar vendendo 40% do que você venderia, você pode voltar vendendo 50%, 60%, acho que muito dificilmente mais do que isso. E aí, essa rampa de volta, esses degraus que nós vamos ter que percorrer para cima, vão depender, primeiro, como estabiliza e declina o contágio do vírus. Ele continua assustando as pessoas ou as pessoas perdem o medo? Enquanto as pessoas não se sentirem seguras, a vida não volta ao normal. Né? Não há deslocamento, não há viagem, não há vida social e, portanto, não há consumo normal e a economia não volta à sua capacidade plena, mesmo com estímulos. Então, se a gente volta num patamar de 40, 50, 60, em quanto tempo a gente chega a 70, 80, que começa a deixar as empresas já mais confortáveis em poder administrar suas despesas e sobreviver financeiramente? Depende de um monte de coisas que hoje nós não dominamos. E que talvez, por estarmos com um ciclo entre 4 e 6 semanas atrasado em relação, por exemplo, à Europa, a gente possa mais uma vez se beneficiar da experiência dos outros. Quando nós formos começar a flexibilizar, talvez outros já tenham passado por isso e já possam nos dar alguns indícios de como vai ser a propagação do vírus. Mas acho que o mundo não volta ao normal em pouco tempo. Acho que vão levar alguns meses. Ô, Alberto, eu quero aproveitar a tua experiência como conselheiro de empresas. Imagina que você tivesse sentado agora no conselho de uma empresa e esta turma que está aqui conosco são os executivos dessa empresa. Vamos tentar trabalhar com uma reflexão que possa ser a mais útil e geral possível para todos os diferentes varejos que estão conosco aqui agora, tá? Bom, então estamos numa reunião de conselho. Aí, eu sou o outro conselheiro. Eu chego para você e digo assim, Alberto, tem muita gente que diz que na crise tem oportunidade. Dá uma raiva ficar ouvindo isso, né? Uma puta frase chavão. Mas tem um cara chamado Donald Su, que é um professor da London Business School, que transformou essa ideia num puta estudo acadêmico. O livro dele se chama O Lado Bom dos Momentos Difíceis, né? Dos tempos difíceis. E ele diz que o caminho de enxergar a oportunidade na crise passa por 3 reflexões. Eu queria que você me acompanhasse nelas. Ó. Primeira reflexão. Ele faz uma analogia com uma cozinha. Então, a tua cozinha foi invadida por ingredientes novos. Primeira reflexão que ele faz. Há ingredientes novos.
Segunda reflexão que ele faz, porra, se há ingrediente novo, dá para misturar ingrediente novo com um ingrediente conhecido e familiar. E com isso, criar coisas novas, gerar inovação. Terceira coisa, as pessoas mudam de hábito alimentar. A mudança de gosto. Então, exatamente porque há essas três coisas, algumas portas fecham, outras abrem. Então, há ingredientes novos, a gente pode combiná-los com os antigos e criar coisas novas, e há mudança de gosto. Se você, nessa reunião do conselho, fosse provocado por um pentelho de um conselheiro que, sem combinar com você, como eu não combinei, trouxesse essa reflexão, e aqui você pode pensar alto com a gente, que não há problema nenhum, a gente ensaia ao vivo, quais são os ingredientes novos, como talvez combiná-los com os ingredientes mais familiares, e que mudança de gosto dos consumidores pode dar ensejo à oportunidade para nós no meio dessa grande confusão. Tome o tempo que você quiser para pensar e responder. Não, eu acho que é uma reflexão super válida, né? Eu escrevi, falei muito sobre o legado positivo da nossa crise de 2015, 2016, né? Ela foi duríssima, difícil, mas deixou muita coisa boa e muitas empresas se beneficiaram de vários aprendizados nesse período. Nós saímos com empresas mais disciplinadas, mais focadas, mais austeras, mais conscientes e responsáveis, com muito mais rigor nas tomadas de decisão, mais consistentes e mais competitivas. Algumas ficaram pelo caminho e algumas saíram muito machucadas, mas muitas saíram fortalecidas. Obviamente que é totalmente diferente o cenário de uma crise, né, que te dá a chance de reagir em uma crise como essa, onde muitos ficam sem campo de espaço para reagir, né? Então, tem gente que está indo bem aqui? Tem, lógico que tem, vários, né? Eu citei o varejo alimentar, o varejo farma, tem toda a indústria alimentar, você tem toda a indústria de suprimentos de higiene e saúde, nesse momento está funcionando a pleno vapor, enfim, mas não está só na mão da empresa, né? O cenário hoje não é só um cenário no qual, se você souber se adaptar, decodificar e estiver bem preparado para isso, você sai fortalecido. Não necessariamente, porque no momento em que você é impedido de operar, você fica sem nem a capacidade de enfrentar o cenário. Porém, eu acredito sim em vários legados positivos do que nós estamos passando. Alguns eu vou deixar para você comentar, porque eu acho que são mais globais, abrangentes, eu acho que mexem muito com as pessoas, e aí eu prefiro até ouvir você do que eu compartilhar a minha visão, mas do ponto de vista dos negócios das empresas, vamos para coisas muito práticas, né? Primeiro, todas as empresas de varejo hoje têm na sua agenda estratégica a preocupação com a transformação digital do negócio. Todas as empresas de varejo têm uma grande angústia, e os líderes e os conselhos, já que a gente estava simulando uma situação de conselho, tem uma preocupação muito grande de como é que nós vamos colocar essa agenda na prioridade da empresa, como é que nós vamos mexer com a nossa cultura para que ela evolua e possa ser capaz de promover as mudanças que nós precisamos, como é que nós vamos mexer com a nossa organização, né? E nós dois, inclusive, temos nos confrontado com isso, até em alguns clientes em comum, né, de como ajudar as empresas a fazer esse movimento. Bom, eu tenho ouvido nas últimas 2 semanas que aquilo que as empresas olhavam como enormes obstáculos, como barreiras culturais gigantescas, como desafios de mexer com as pessoas assim quase intransponíveis, agendas que iam levar 6 meses a 1 ano, as pessoas estão falando, olha, em 2 semanas, ou em 5 dias, ou em 1 semana, a gente fez coisas que provavelmente aqui dentro, em ambiente normal, levariam 1 ano. E o que é, né? Se fala sempre de quebrar parede, de romper silo, de integrar as pessoas, de criar colaboração, de tomar decisões mais ágeis, de descentralizar, de confiar nas pessoas, de ter indicadores compartilhados, de ter informação circulando livremente, de poder se basear nos mesmos elementos e tomar decisões em conjuntos, de poder juntar competências no momento de tomar decisões e fazer isso de maneira rápida. Está acontecendo. E está acontecendo muito rápido, né? Então, as empresas estão rompendo alguns paradigmas de que é difícil trabalhar à distância, sem estar junto, é difícil colaborar à distância.
e estão mudando rapidamente elementos de cultura que eram vistos como enormes obstáculos para avançar no processo de transformação. Segundo ponto importante, estão aprendendo a usar tecnologia de um jeito inteligente. Então, também é uma grande barreira para as empresas tradicionais, decisões mais ágeis e mudanças rápidas em adoção de tecnologia. E quando as empresas se veem confrontadas com o desafio de, bom, nós temos 5 dias para transportar 100% da nossa gestão para ambiente digital remoto com as pessoas distantes entre si. Se você colocasse um desafio como esse na mesa de qualquer conselho, de qualquer diretoria, iam falar impossível. A turma de TI ia falar, jamais, não dá, o sistema não permite, a gente não dá, não tem a infra, não vai conversar com os nossos sistemas. Deu. Eu não conheço uma empresa que não esteja rodando 100% remotamente e está funcionando. Está funcionando. Eu não consigo imaginar que isso não vai ser um legado que vai nos fazer refletir sobre a maneira de organizar processos, estruturas, espaços físicos e ambiente de colaboração entre as pessoas. Segundo ponto importante, que é exatamente esse ponto da colaboração. Esse é um outro elemento cultural que diferencia muito as empresas chamadas nativas digitais das empresas tradicionais. As empresas tradicionais têm normalmente uma cultura enraizada na proteção dos segredos do negócio, né? O know-how é meu, é isso que me fez ser uma empresa vencedora, eu tenho que blindar, proteger, esconder dos outros, né? E enquanto que as empresas nativas digitais nascem com uma cabeça aberta, colaborativa, entendem que é mais importante ser rápido do que dominar tudo sozinho, tem que aprender errando junto com outros, você tem que criar atalhos. Bom, já está acontecendo também, né? Porque eu estou vendo as empresas numa situação como essa, dialogando muito mais com concorrentes e pares, compartilhando experiências de maneira muito mais aberta, entendendo que se você achou alguma coisa que está funcionando bem nesse momento, compartilha, isso não te diminui, não te fragiliza, não te reduz em competitividade. E o terceiro ponto que eu ia destacar, Rogério, como possível legado positivo, e aí vai naquilo que você tinha falado, as pessoas mudam o comportamento quando passam por choques como esses, né? O trauma desse negócio não vai ser só um trauma para o mundo dos negócios, vai ser um trauma para as pessoas. E nisso eu acho até que você consegue me complementar e enriquecer muito mais do que eu vou dizer, mas eu tenho, por questão pessoal e familiar, vivido desde o primeiro dia intensamente o que está acontecendo na Itália. Toda a minha família mora lá. Eu tenho parentes, amigos. Eu perdi um tio domingo, vítima do coronavírus. Eu tenho um amigo de infância que ficou 3 semanas internado lá. As pessoas estão angustiadas, estressadas, assustadas, apavoradas, com raiva. É uma mistura de sentimentos. Mas o fato é que você também começa a ver as pessoas valorizando coisas que talvez não estivessem valorizando tanto antes. Então, eu prevejo, embora seja muito cedo, e isso vai amadurecer só quando nós começarmos a sair de tudo isso, mas eu imagino que demanda em consumo vai mudar a escala de valores nos processos de decisão. Então, não só eu acho que as pessoas vão usar mais o digital e de um jeito diferente, nós vamos ter um salto e uma mudança de patamar nos canais digitais, no hábito de comprar online e nas categorias compradas online, principalmente as que eram de menor penetração, como alimentar. Eu imagino também que as pessoas vão ser muito mais, mas muito mais rigorosas no questionamento dos valores, da consistência, da transparência, da postura das empresas. Eu tenho dito muito para os líderes que nós estávamos falando antes, né? Aquelas pessoas corajosas que hoje estão dizendo não importa o que nos peçam do poder público, nós vamos fazer a coisa certa. Se a coisa certa nesse momento é fechar a loja, é proteger os funcionários e as pessoas, é isso que nós vamos fazer. Isso vai doer financeiramente, mas é a coisa certa a ser feita. Eu tenho dito muito para essas pessoas o seguinte, olha, se você aguentar financeiramente, faça, porque proteger stakeholders, proteger clientes, proteger valores, tomar decisões certas, baseadas e fundamentadas em valores, eu acredito que vai recompensar muito essas empresas lá na frente. Não só dos clientes, mas dos fornecedores, dos stakeholders, dos colaboradores. O nível de engajamento, você é mestre nisso, muito mais do que eu. Eu imagino que o ponto de engajamento vai ganhar uma relevância estratégica tão grande nos relacionamentos entre consumidores e marcas, empresas e stakeholders, clientes e negócios, que muda muito alguns processos de gestão. Sim. A minha esposa aqui em casa fez uma compra online com um varejista alimentar dos mais importantes. Ela
confirmou o pagamento na compra digital. Ele caiu no nosso cartão. A entrega estava prevista para não sei quantos dias. E ela depois recebeu um notificado de que a compra foi cancelada. Só que ela caiu no nosso cartão. Nós, de alguma forma, já pagamos. E ela está agora tentando falar com alguém, porque no canal de... Se eu te dissesse o nome da empresa, você ia cair aí da cadeira. Porque nós compramos, não receberemos, foi cancelado e a gente agora está numa dificuldade danada. Ela já pôs o nome desse varejista no quadro de empresas a não comprar nunca mais. Ela está enfurecida. Agora, olha só. Na questão das pessoas, hoje eu não sou o foco aqui, e, portanto, eu não quero tirar o tema de você. Não, mas eu acho que eu cedo parte do meu tempo para você, porque eu também adoro ouvir os seus pontos de vista. E, eu vou falar com certeza, nesse capítulo, ele enriquece muito. Algumas pessoas fizeram bons resumos do que você falou, como o querido Haroldo Coelho, que eu estou vendo aqui. Eu estou vendo pessoas perguntando se a live ficará gravada sim. Teve gente que me perguntou sobre o nome do livro de novo, é O Lado Bom dos Tempos Difíceis, do Donald Sand, da editora Campos Elsevier, tá? Eu já vi que algumas pessoas puseram o nome correto do livro aí. Eu estou conversando com muita gente que prevê impactos na relação indivíduo e organização, quer este indivíduo seja funcionário, quer ele seja colaborador, fornecedor ou consumidor ou acionista, algumas mudanças importantes. Uma primeira é um olhar ainda mais rigoroso sobre a qualidade da liderança. Nunca eu acho que as pessoas tinham se dado tão conta de que aquele cara que tem um cargo de gerente, que é o chefe, que é associado a tanta coisa ruim, é o melhor ativo para a organização, sobretudo num tempo de crise. Então, a qualidade de uma liderança que é capaz de falar e fazer coisas coerentes, uma liderança que é avaliada muito não pelo que ela anda pregando, mas pelo que ela faz efetivamente, pelo que ela tolera ou não tolera nessas épocas complicadas. Acho que a qualidade da liderança será uma variável cada vez mais avaliada com rigor, a própria solidez das empresas e sua reputação, o quão forte e saudável é a sua cultura, os organogramas, títulos de cargo, descrição de cargo. Eu tenho conversado com as pessoas todos os dias, ninguém está prestando atenção a isso. As tarefas são dadas no plano de guerra que as empresas têm, num olhar de curto prazo, que é de hoje para amanhã, e as pessoas se autonomeiam para algumas tarefas, independente de área, função, título do cargo e organograma, porque elas se autonomeiam com a atitude de dono, porque aquelas tarefas conversam com seus valores, com as suas competências e dá a elas um senso de propósito maior. Há empresas que dão esse certo grau de autonomia e liberdade, isso gera mais engajamento. Há outras que, apesar de tudo, do mundo ter dado uma volta em si mesmo, ainda mantém a lógica funcional dos organogramas, dos comandos e controles, das hierarquias, que não deveriam fazer tanto sentido agora. E você... Mas, Rogério, olha, mas esse ponto que você está falando é muito interessante, porque, olha só, nós dois já nos confrontamos várias vezes sobre esse ponto, que é o desenho organizacional e o modelo de gestão que acelera a transformação das empresas e a curva de inovação, né? E o quanto é difícil fazer isso e quebrar essas paredes, esses silos em empresas estabelecidas. E aí você vê exatamente o que você está relatando. Na gestão de crise, que normalmente dura períodos curtos e com problemas muito específicos, né? E agora tudo virou uma grande crise, né? Você vê como as empresas mudaram em 2 semanas o desenho organizacional e o modelo de gestão. Porque agora o processo decisório ele é colegiado, ele é horizontal, ele é de tomada de decisão muito rápida, né? E com um enorme compartilhamento de informação e de percepções, e com pouca burocracia. Então, tudo aquilo que a gente sempre discutia, falava, pô, mas como você quebra isso nas empresas estabelecidas para elas terem um ambiente mais parecido com uma empresa ágil e que se transforma, se adapta, se movimenta, mais orientada a clientes, mais orientada a dados, mais orientadas a decisões rápidas. Está acontecendo. Então, aquilo que parecia impossível, as empresas estão conseguindo fazer pela dor, né? Mas eu não acho que
viver um mês e meio disso, na hora em que sairmos dessa situação de total crise, a gente vai voltar a funcionar como funcionava antes. O aprendizado é brutal, né? Estou com você nisso. Querido amigo, nós temos mais 10 minutos para concluir e eu queria muito aproveitar a tua notável experiência em ter testemunhado empresas dos mais diversos varejos aqui e fora do Brasil. Compartilha com a gente um caso de uma empresa que era varejista, estava em crise e fez um turnaround dos melhores. Quais são os melhores cases de reviravolta, de superação de crise que você é capaz de lembrar? E que características esses casos ou este caso tem que podem ser úteis para nós agora na condução de transformação e superação dos nossos negócios agora em varejo, Roberto? Eu não sei se falar de empresas em crise, mas falar de empresas corajosas que tiveram a capacidade de fazer ou estão fazendo enormes transformações que eram de alto risco, né? Diga-se de passagem, né? Porque acho que a questão da transformação mais radical, da transformação mais corajosa, é que, em retrospectiva, ela parece óbvia, e em retrospectiva, ela fica romântica. Mas na hora dos líderes assumirem os riscos de fazer mudanças mais profundas no seu negócio, eles colocam muita coisa a perder e colocam muita coisa na mesa, né? E isso, normalmente, fica no caminho. As boas histórias e os bons cases de negócio são sempre escritos pelaquilo que você foi fazendo e foi dando certo e foi mudando a empresa. Raramente se compartilham as angústias, dores e às vezes as inseguranças de tomar determinadas decisões. Mas eu acho que a gente não precisa ir tão longe assim para pegar bons exemplos de empresas corajosas que fizeram coisas que foram amplamente recompensadas ou estão sendo, né? Eu acho que, se a gente quiser ficar em varejo, vou pegar 2 exemplos recentes, não de empresas que estavam em crise ou estavam ameaçadas ou estavam em situação de dificuldade, solvibilidade, mas que estavam em situação de ameaça ou descrença da sua capacidade de se reinventar, se renovar e ser competitiva a longo prazo, né? Empresas que começaram a perder a confiança de quem olhava para elas de fora, de que elas seriam capazes de fazer uma mudança e fizeram ou estão fazendo. Acho que a gente pode ficar no Brasil e falar do Magazine Luiza. O Magazine Luiza nunca teve nem perto de uma situação de risco sistêmico ou de a empresa estar em dificuldade desesperadora. Mas ela foi desacreditada. O mercado, num dado momento, o mercado da abertura de capital até o seu mínimo histórico, quando a empresa valia praticamente nada, e começou a sua jornada de transformação, ela perdeu a confiança. Analistas, investidores, mercado não acreditavam mais na capacidade daquela empresa de gerar valor, se reinventar e ser competitiva a médio e longo prazo. Ela saiu disso para, em poucos anos, se tornar a grande estrela do mercado acionário brasileiro, mas eu diria talvez a empresa mais consistente no processo de transformação e de evolução do seu modelo de negócio e continua dando provas disso, né? E embora hoje, a empresa que durante a crise navegou muito bem, passou muito bem, embora hoje esteja num segmento, no seu negócio mãe de origem, muito pressionado, que é o varejo de bens duráveis, está deixando muito claro que aquilo que foi feito de transformação do negócio é o que vai permitir que ela faça acelerar ainda mais a sua mudança e não se veja mais como uma empresa dependente de ter que vender eletrodoméstico e eletrônico para sobreviver, né? Ela está se tornando, de fato, uma plataforma, um ecossistema, um grande ambiente de tecnologia, inovação e capacidade de agregar outros negócios e empresas para servir clientes. Então, eu acho que esse é um perfeito exemplo de uma empresa que teve lá sua crise, não uma crise financeira, mas uma crise de desconfiança, uma crise de descrença, uma crise de investidores abandonarem o negócio por não achar que ele seria competitivo e de uma enorme virada. Ela tinha prejuízos recorrentes. Mas além do prejuízo, Rogério, assim, o valor de mercado dela, a valorização dela chegou a um mínimo assim, inexpressivo. Aquela coisa que, assim, quem fez a aposta naquele momento fez provavelmente o melhor negócio da sua vida, se manteve o papel depois, durante a escalada. Mas não foi uma coisa óbvia.
né? Existia uma aderência cultural, existia uma crença e um alinhamento muito grande das lideranças, existia uma confiança e um mandato muito forte para se fazer mudanças corajosas, mas existiu muita disciplina e capacidade de execução para fazer isso acontecer. E se nós olharmos, por exemplo, nos Estados Unidos, o Walmart, que é a maior empresa de varejo do mundo, né, para a gente não ter que ficar pegando exemplos, passou por algo muito parecido, né? Ou seja, num dado momento as pessoas começaram a desconfiar que essa empresa pudesse sobreviver, como você estava citando o caso da Sears, e já começaram essa anedota que você contou no começo da nossa conversa, né? Os caras construíram a maior torre dos Estados Unidos e de lá de cima não enxergaram a ameaça do Walmart. E começaram a brincar com o Walmart com a mesma metáfora, dizendo que eles também não tinham enxergado a ameaça da Amazon na magnitude em que ela viria. Pode ser que talvez tenham subestimado isso inicialmente ou não tenham reagido adequadamente, mas no momento em que eles resolveram reagir, estão fazendo com muita determinação, e eu acredito que vão conseguir. Esse é um processo, talvez, num estágio de maturidade anterior ao do Magazine Luiza, porque eles ainda estão num processo de fazer grandes mudanças estruturais, mas a maneira como eles estão fazendo e a consistência, aí é uma aposta que eu faço, é de que eles serão mais um desses casos de grandes reviravoltas de empresas, nesse caso, empresas de muito sucesso e muito bem-sucedidas, mas que poderiam ter passado por um ciclo como o da Sears se não tivessem endereçado as mudanças com a coragem e determinação que eles estão fazendo. Então, isso é legal. Poderíamos listar muitos outros exemplos, Rogério, mas eu acredito, primeiro, que essa crise ela é muito atípica, porque ela é generalizada, embora alguns não estejam sendo afetados por ela financeiramente. Ela é paralisante, porque você sempre traz dos exemplos de crises principalmente, e você é mestre nisso, muito mais do que eu, a postura dos líderes que crescem nas crises é sempre dar a capacidade de interpretar o cenário, reagir a ele e conduzir a empresa para a direção certa, né? E mobilizar as pessoas na direção correta. Aqui você tem situações nas quais as pessoas estão fazendo isso, mas sem armas para reagir, porque você está simplesmente paralisado e impedido, né? Então, nós vamos ver de verdade a capacidade de liderança, mobilização, engajamento e reação à crise. E nós vamos colecionar essas histórias que você está aí provocando e dizendo, que serão as histórias que nós vamos contar provavelmente daqui a alguns meses e alguns anos, a partir do momento que acabar o isolamento. Porque é aí que você vai ter o campo de batalha aberto, as empresas entrando em campo com as suas armas e tendo que tomar decisões de como elas vão interpretar o cenário, reagir a ele e conduzir a organização e as pessoas para as decisões difíceis que vão ter que ser tomadas. E aí sim que você vai ver quem cresce. E eu acredito que, eu estava brincando outro dia, numa conversa, e dizendo o seguinte, né? No Brasil, as lideranças maduras sempre têm como referência para poder manter equilíbrio e capacidade de reação em momentos difíceis, o fato do Brasil ter sido um país muito mais complexo, instável e desafiado por crises na nossa história do que ele foi recentemente, né? Então, quem viveu o Brasil até Plano Real e abertura econômica sabe que você tinha uma crise por ano, em média, a cada ano e meio, 2 anos no máximo, mudava tudo, mudavam as regras, mudava o cenário, e líderes se acostumaram a conduzir empresas sem entrar em pânico, sem se apavorarem, né? E saber mudar o barco conforme o vento ia mudando. E sempre contaram isso como algo que dava a eles uma certa autoridade para poder conduzir momentos difíceis. Você imagina, assim, óbvio, né? Hoje nós estamos sofrendo enormemente, mas você imagina o presente para quem está em posição de liderança, ter a possibilidade de passar por isso, sobreviver, tirar as empresas de uma situação muito complexa como nós estamos vivendo e poder contar isso para os seus liderados lá na frente. Que capacidade de enfrentar pequenas crises ou crises menores vão ter essas pessoas depois de passar por uma aprovação como essa, né? Então, eu acho que vai ser um salto de amadurecimento para as lideranças monstruoso. A gente fez uma live aqui com o Dr. Frederico Porto, meu amigo Fred, e ele contou uma coisa muito semelhante ao que você traz aí, que é a competência que nós brasileiros somos capazes de reproduzir muito bem, que é de navegar nesta confusão e nesse caos, que ele chama de tensão relaxada ou de um relaxamento sob tensão, que é passar com algum grau de calma pelo olho do furacão, como a gente está acostumado com muita
confusão na história brasileira, talvez a gente tenha essa competência mais do que outros. Olha, amigão, a gente começou com uma história, que é essa anedota da ciência. Eu quero terminar com uma outra história que não é uma anedota, é uma coisa que eu testemunhei na Embraer. Eu, junto com o Walter Piratiani, participei de um programa de inovação na Embraer, o tal do Inova Café, e nós ficamos 3 anos lá capacitando gestores em competências de empreendedorismo e inovação. E conheci muitos daqueles caras maravilhosos na Embraer que amam tudo que voa. Avião, helicóptero, besouro, pernilongo. Os caras são tarados por tudo que voa. São mentes brilhantes, né? Em uma empresa icônica. E eu conversava com um daqueles engenheiros maravilhosos e ele disse assim para mim: Rogério, às vezes aqui na Embraer, quando a gente para fazer planejamento estratégico, a gente olha para o futuro um risco muito grande. A indústria automotiva é maior no mundo do que a indústria aeronáutica, em termos de faturamento. Portanto, quem vai devorar quem? Bom, a indústria automotiva vai devorar a indústria aérea, a indústria da aviação. A indústria automobilística é maior do que a indústria da aviação e, portanto, um dia vai devorá-la, vai incorporá-la. Então, com os modais no futuro se combinando tanto por inovação disruptiva, o veículo vai ser um negócio muito diferente do que é hoje. Um dia a gente é devorado pela indústria automotiva. Então, o risco é de olhar a automotiva como um monstro, um ursão perigoso que está ali do outro lado da esquina nos esperando. Quando a gente fez o projeto dos jatos executivos, o Phenom, a linha Phenom de jatos executivos, a gente decidiu abraçar o urso. Ao invés de fazer de conta que essa incerteza não existia, bom, já que a gente corre o risco de um dia ser devorado por eles, vamos fazer amizade logo com eles. A linha de jatos executivos da Phenom foi feita em parceria com a BMW. O design interior dos jatos e uma parte do design externo das aeronaves foi com parceria com a BMW. Isso foi um exemplo maravilhoso que eu vi de uma empresa que, ao invés de fazer de conta que a incerteza não existe, abraçou a incerteza e trouxe a incerteza para o centro do que estavam pensando e fazendo naquele momento. Alberto, como conselho para essa turma que te ouve agora, para a gente encerrar, qual talvez seja, para alguém sentado numa cadeira num varejo, ou numa empresa que lida com varejo, a forma mais inteligente de abraçar essa incerteza agora e realmente tirar algum legado positivo disso? Eu acho que, sim, primeiro, eu acho que seja muito, muito consistente com seus valores, né? Eu acho que nessas horas é que você mostra que os valores são para valer. E que você, se você tem propósito, se você tem valores, se você tem uma cultura, ela é de verdade, você acredita e é nessa hora que ela vai se provar, né? Que ela vai ser colocada à prova. Então, as decisões têm que estar consistentes, porque isso vai engajar as pessoas. Eu acho que a segunda coisa é ter muita racionalidade e frieza nas decisões, mas também ter uma capacidade de absorver alguns riscos pelaquilo que pode deixar o negócio mais saudável lá na frente. Então, as decisões radicais são necessárias, sem dúvida nenhuma. A gestão pelo caixa é imperial nesse momento, né? Você é o que define a sua capacidade de sobreviver ou não a um choque como esses. Mas tem muitas decisões possíveis entre o preto e o branco, né? E você tem uma escala de decisões, e você tem tempo de decisões, e você não precisa tomar e implantar todas elas ao mesmo tempo. E você pode ir revisando cenários diariamente, com responsabilidade, mas também com equilíbrio. Por quê? Porque eu acredito que as empresas que nesse ciclo conseguirem sair, obviamente, íntegras financeiramente e em condições de continuar funcionando, mas principalmente fortalecendo as relações com os stakeholders. Isso vale para as lideranças, os fornecedores, os clientes, todos os colaboradores, né? Elas vão sair com uma capacidade depois de ganhar tração e força quando as coisas voltarem ao normal, por mais tempo que isso demore. Eu acho que elas vão ser tão recompensadas lá na frente e vão ter tanta capacidade depois de ganhar espaço no mercado
que a decisão radical de sobrevivência e proteção do curtíssimo prazo talvez dê algum fôlego a mais para a empresa no primeiro momento, mas pode custar muito caro lá na frente quando a empresa se vir fragilizada para enfrentar outros desafios que virão na saída desse choque. Muito bem. Querido Alberto, super obrigado, uma admiração enorme por você. Eu queria convidar todos vocês a acompanharem o Alberto no LinkedIn, no Instagram. As redes do Alberto são muito úteis, geram informação e conhecimento o tempo todo sobre este andar do varejo no Brasil e no mundo. Amigão, muita gratidão de você ter participado conosco e um forte abraço e tudo de muito bom para você. A gente vai combinar outra em breve por aqui para abordar uma parte do que hoje a gente não conseguiu. E a Sem todos dúvida. vocês que participaram aqui com a gente, vocês foram maravilhosos, fizeram vários comentários, teve gente que fez até resumo do que você ia falando. Isso vai ficar gravado aqui para a gente poder aproveitar um pouco mais da fala do Alberto, daqueles detalhes que vale a pena reprisar e reforçar. Moçada, tem algo morrendo e algo nascendo. E consciência transforma a realidade. Super obrigado, um bom final de tarde a todos vocês. Abração. Obrigado, Rogério. Obrigado quem nos acompanhou. Eu prometo que eu vou reler com cuidado e carinho todos os comentários que durante o papo não dava para acompanhar na mesma velocidade. Mas foi muito legal. E com você, Rogério, é sempre um prazer, um privilégio poder confrontar, conversar e discutir. Foi um prazer. Um abração. Um abraço. Um beijo a todos que participaram conosco. Tchau, tchau. Tchau, gente.